Oi pessoal, bom dia, tudo bem? O nosso objetivo hoje é falar de um grande teorema, tá? O nosso chamado Teorema de Tales, que inclusive está aqui no nosso material, né, do nosso curso. Ele fala sobre um resultado muito importante, tá? Acerca de retas paralelas, né, cortadas por duas transversais, tá? Só que antes disso, eu preciso de falar de uma propriedade importante sobre os paralelogramos, tá? Que vai ser a base para isso daí. Então, primeiramente, eu vou construir aqui um paralelogramo qualquer, né? Um paralelogramo, ele é um quadrilátero que ele tem uma característica especial, né? Ele possui um par de lados paralelos, né? E os outros dois não necessariamente são paralelos. Podem até ser, tá? Mas eles não têm essa necessidade de ser paralelos, não, ok? Então, estou construindo aqui um paralelogramo ABCD, tá? Então, imagine que eu construo aqui um paralelogramo ABCD, tá certo? Sabendo que o segmento, né, AB, ele vai ser paralelo ao nosso segmento CD, né? Em aulas anteriores, nós já vimos a construção, a obtenção dos pontos médios, né? Então, gente, imagine que eu obtenha o nosso ponto médio M1 do lado AC, ok? E agora nós vamos traçar uma reta paralela. Nós também já vimos a construtibilidade das retas paralelas, né? Imagina que eu trace uma reta paralela à base. Deixa eu pegar aqui a base, eu vou subir com ela, tá? Então imagine que eu pego aqui a minha base CD e trace uma paralela a ela passando pelo ponto M1, tá? Qual que vai ser o nosso objetivo? Quando a gente traça uma paralela passando pelo M1, né, essa paralela ela vai cortar o lado BD num outro ponto que ele vai ser chamado de um ponto P. O nosso objetivo é mostrar que o ponto P ele também vai ser médio do ponto BD. Tá? Isso daqui, por incrível que pareça, tá, é a ideia base de Tales de Mileto, né? Tales de Mileto ele foi um matemático e filósofo também, né? Ele foi antes de Sócrates, né? Lá na Grécia Antiga, e ele fundou a escola jônica, né? Uma escola de filosofia lá na Grécia, né? E esse Tales ele influenciou também demais os platônicos, né? Com a sua matemática. E nós vamos perceber que esse teorema que a gente vai tentar demonstrar aqui agora, ele é base para o pensamento de Tales, tá? Então, lembrando que eu tenho essas duas aqui paralelas, esse M1 é um ponto médio de AC, e a gente vai demonstrar que quando a gente traça uma paralela a essas bases passando por M1, a gente vai obter aqui o ponto P. E esse ponto P, a gente vai explicar por que ele vai ser o médio também do segmento BD, tá joia? E a base para esse entendimento, tá, vai ser, por exemplo, imagina que eu peça um segmento aqui, né, passando pelos pontos A e D. Aí, passando pelos pontos A e D, ok? Então a gente vai formar aqui na realidade dois triângulos, né? O triângulo ACD e o triângulo ADB, tá certo? E nós já vimos na aula passada um teorema importante, o chamado Teorema da Base Média, né? Que foi inclusive o nosso último vídeo, tá? O teorema da base média, o que a gente revelou nesse teorema da base média? A gente foi revelado que num triângulo, se você tem um ponto médio de um lado e traça uma paralela à base, obrigatoriamente o outro ponto vai ser o ponto médio do outro lado, ok? Então aqui, quando eu traço a minha diagonal, olha o que eu tenho. O M1 não é ponto médio de AC, né? Como esse segmento é paralelo à base, eu obtenho que esse ponto aqui, o ponto M2, ele também é médio de AD. Confere? E agora eu vou fazer um olhar para o meu triângulo ADB.
né? Se esse camarada é paralelo ao de baixo e esse é paralelo ao de cima, né? Já foi demonstrado que obrigatoriamente o de cima tem que ser paralelo também ao do meio, né? Então aqui agora é da mesma forma, né? Olha só, esse ponto M2, ele é ponto médio de AD, né? E esse segmento, ele é paralelo ao AB. Então, obrigatoriamente, esse ponto P, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o ponto médio de BD, tá vendo? Então, aquele teorema que eu mostrei, teorema da base média, desculpa, tá? Então, o teorema da base média para triângulos, né? Quando a gente justapõe dois triângulos dessa forma, a gente vai obter um quadrilátero que é chamado de paralelogramo. E lá, essa constituição, ela se perfaz da mesma forma, tá? Então, quando você, num paralelogramo, se você tem o ponto médio de um dos lados e traça uma paralela aos dois lados, obrigatoriamente esse ponto P, ele também vai ser o ponto médio do outro. Então, se aqui for x e aqui for x, aqui é y, aqui também vai ser, se aqui for y, aqui também vai ser y, tá? E por incrível que pareça, esse teorema é que ele é a base, né, do nosso chamado Teorema de Tales. Porque se você perceber, né, a estrutura que está sendo montada aqui, ó, é em cima de vários paralelogramos, tá vendo? Tá? E além de um conceito que foi muito importante, né, para a matemática aí dos gregos, beleza? Sobre a ideia de comensurabilidade, né? Porque para Tales, gente, Tales ainda não entendia, né, que existia um segmento, porque na realidade o que são dois segmentos comensuráveis, né? Deixa eu trazer esse conceito aqui para vocês. Não sei se vocês já trabalharam com esse conceito. Imagina que você tem aqui um segmento que nós vamos chamar de AB, tá? E eu vou colocar um outro segmento aqui qualquer, aqui na parte de baixo, tá? Esse segmento aqui eu vou chamar ele de CD, perfeito? A palavra comensurabilidade, o que Tales acreditava, né? Tales acreditava que, dado dois segmentos quaisquer, existia um segmento x, né? De tal forma que esse x ele cabia uma quantidade inteira dentro de AB e uma outra quantidade inteira dentro de CD, né? Então ele sempre acreditava que existia um segmento de medida x, por exemplo, que ele caberia 1, 2, 3, 4, 5 vezes, por exemplo, dentro de AB e sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes dentro do segmento CD. Eu estou colocando 5 e 7 como exemplos aleatórios, né? Mas ele sempre, né, essa era a teoria de Tales, ele acreditava que sempre existia um x que caberia uma quantidade n1, né? Sendo que esse 1 é um número natural de vezes dentro do AB e uma quantidade n2 dentro do CD. Então, quer dizer, a medida do nosso segmento AB, ele seria um N1 vezes essa medida X, né? E a medida do segmento CD seria um N2 vezes a mesma medida X, tá? Então, na realidade, o que ele estava falando, né? Se a gente divide esses dois camaradas, o que ele estava falando? Que a razão entre as medidas do AB e do CD, né? Esse x aqui ele vai poder ser cancelado e isso vai sobrar N1 por N2, né? Então, o que na realidade Tales acreditava? Tales acreditava que a razão entre as medidas de dois segmentos dava sempre um número que pertence ao conjunto dos racionais, né? Isso aqui seria na nossa escrita de hoje, né? Então, ele acreditava que sempre existia um submúltiplo dos dois que caberia uma quantidade inteira, natural, né, dentro de um e uma outra quantidade dentro do outro. Então, para ele, todas as razões eram todas, né, as razões entre duas medidas eram um número racional,
né? Essa era a crença que Tales tinha, né? Só que depois disso daqui, eles vão perceber que nem sempre existe, né? Então, existem segmentos que são incomensuráveis, né? Então, a primeira razão que eles demonstraram que não é comensurável seria a raiz de 2, né? Que foi a escola pitagórica, né? Que ela se funda com os pitagóricos, né? Lá na Grécia também, e inclusive influenciou depois as ideias de Platão, né? Então, para Tales, toda razão entre medidas era sempre um número racional, né? Então ele acreditava isso. O teorema de Tales foi feito mesmo antes da descoberta dos irracionais, né? Então, assim, ele deu sorte, né? Assim, entre aspas, que depois que eles descobriram que mesmo sendo incomensuráveis, né, o teorema dele ia dar certo, tá joia? Então, por exemplo, aqui, olha que interessante. No primeiro caso, inclusive na demonstração, aparece a ideia dos comensuráveis, tá? Eu vou fazer um desenho aqui no quadro só para você perceber qual que é a ideia do teorema de Tales. Eu vou colocar aqui 3 retas paralelas, né? Eu vou colocar aqui, ó, 3 retas paralelas, a primeira, a segunda e a terceira, tá? Eu vou colocar aqui 3 retas paralelas, tá? E essas paralelas vão ser cortadas por 2 transversais quaisquer, tá bom? Uma transversal do lado de cá e uma outra transversal do lado de cá, tá? Então, vou dar nomes, né? Imagina que esse ponto aqui é o A, esse ponto aqui é o A'. Imagina que esse ponto é o B e esse ponto aqui é o B'. Esse ponto aqui é o C e esse ponto aqui é o C'. Tá certo? E aqui, galera, o que foi interessante? O que Tales compreendeu? Imaginando no primeiro caso que os segmentos, o que ele acreditava? Que sempre existia um submúltiplo, né? Então, por exemplo, o AB seria N1 vezes um x, sendo que esse x seria esse submúltiplo, tá? Então, a medida do AB seria N1 vezes esse segmentinho, a medida de um segmento x, tá? E o outro, a medida do BC, né, que seria o segmento do lado de cá, seria um N2 vezes o próprio x, tá? Então, a título de exemplo, vamos supor que eu pegue o nosso BC e divida ele em 3 partes. Cada uma dessas partes vai ser o tal da medida x, tá? E o AB, eu vou dividir ele em 2 partes que tenha essa mesma medida x, tá? Então, essa era a crença de Tales, né? Ele acreditava que sempre existia, tá? Tales acreditava nisso, que sempre existia um submúltiplo, um múltiplo comum, tá? Um divisor comum. Tales acreditava que sempre existia um segmento que era um divisor comum. Ele caberia uma quantidade de vezes, né, dentro de um e uma quantidade de vezes dentro de outro, beleza? E a partir de agora, a gente vai traçar paralelas, né? Então, a gente vai traçar aqui paralelas. Então, olha que interessante. Aí, eu vou traçar essa paralela passando por esses pontinhos, tá? Traço uma paralela, traço outra paralela. Lá pelo de cima também, e traço uma paralela aqui, tá? Queridos, olha que coisa interessante, né? Observa essa figura aqui, esse quadrilátero, A', B'. Isso daqui era aquele paralelogramo que a gente estava acabando de conversar, não é? Então, assim, esse ponto aqui, se você for perceber, se essa medida é x e essa medida é x, esse ponto aqui é médio, né, do nosso segmento AB. E o que a gente acabou de ver como teorema, né? Que se você tem um ponto médio e traça uma paralela às bases, obrigatoriamente aqui, esse segmento ele vai ter como ponto médio esse ponto, esse M2. Então, se aqui for medida Y, aqui também vai ser medida Y, tá vendo? Agora você vai olhar para um outro quadrilátero, ó, M1, M2, vamos chamar esse ponto aqui de P,
e esse ponto aqui de Q. Agora nós vamos baixando, olha que interessante, né? Agora você vai ter olhos para o quadrilátero M1, M2, PQ. Já que aqui é medida X e aqui também, esse ponto B ele é ponto médio. E traçando paralela, esse ponto B', ele é médio do M2Q. Então, o mesmo resultado ele vai se manter, tá vendo? Então, se aqui tem medida Y, aqui também. E aqui, galera, a gente pode descer até lá embaixo, né? Então, ó, Y, conseguimos mostrar que aqui também é Y e conseguimos mostrar que aqui também é o quê? É Y, tá? Então, a ideia principal de Tales seria uma coisa mais ou menos desse tipo. Então, quer dizer, a medida do AB é 2x. Olha que interessante. A medida do AB é 2x. A medida do A'B' é 2y. Né? A medida do BC é 3x. E a medida do B'C' é 3y. Né? Olha o que Tales ele visualizou. Se você divide essa medida por essa daqui, né, não dá 2/3. E se você divide essa medida por essa daqui, também dá 2/3. Então, quer dizer, essa medida está para... Ou então, daqui para cá, né? Se você divide daqui para cá, o 2 cancela com 2, sobra x sobre y. E daqui para cá também, corto 3 com 3, vai ficar x sobre y. Né? Então, Tales, na realidade, ele escreve um grande teorema, mas lembrando, ele considerou que sempre existia um segmento que era um divisor comum entre eles. Né? Aí depois, com a descoberta dos números irracionais, que existiam números que eram incomensuráveis com a unidade, né? Eles acreditavam que Tales tinha errado. Né? Só que depois eles demoraram mais de 1000 anos para perceber, né, para concluir que mesmo num caso de incomensurabilidade, Tales também tinha razão. Tá? Mas isso demorou, aí precisou da análise ser estudada, ela ser concluída, né, para eles concluírem o resultado de Tales também. Tá? Então, o resultado de Tales seria mais ou menos dentro disso. Olha lá, a medida daqui, olha lá, ele colocou P medidas x aqui dentro e Q medidas x aqui dentro. Né? Olha lá, e trabalhando com a questão das paralelas, olha lá, eles obtiveram x' também no outro. Né? Então, a ideia de Tales, o teorema de Tales é esse daqui. Ó. A razão vai ser sempre a mesma. Né? Ele colocou uma razão do AB pelo CD, só que você poderia colocar reto também. Então, ou seja, essa medida dividido por essa é a mesma razão entre essa e essa. Ou então o contrário. Tá? A medida do AB pelo A'B' é o mesmo do CD pelo C'D'. É isso que diz o teorema de Tales. Tá? Então, numa formulação geral, já com os conceitos da análise finalizados, tá? Aí você tem que estudar uma matéria muito grande, né? Dentro dos cursos de licenciatura e bacharelado em matemática, que é a análise, né? Que a gente consegue mostrar que, para o caso de comensuráveis, Tales já tinha esse estudo. Então, o que diz o teorema de Tales que a gente vai utilizar? Né? Quando você tem paralelas cortadas por transversais, você tem que a medida do AB está para a medida do A'B', assim como a medida do BC, né, está para a medida do B'C'. Tá certo? Isso daqui é que vai ser amplamente utilizado depois, inclusive, para o próximo estudo que nós vamos fazer. Eu vou fazer um novo vídeo a respeito da semelhança entre triângulos, tá? Que é um assunto que a gente já vai pegar para finalizar a nossa parte de geometria, tá? Com alguns resultados que são importantes, né, lá nas semelhanças, tá bom? Então, esse é o teorema de Tales. A razão entre essa medida e essa é sempre a mesma entre essa e essa, tá ok? Fiquem todos com Deus. Um abraço e até mais.